Hoje em dia a gente está tendo muito câncer nas amígdalas, na região da amígdala, que a gente chama de orofaringe, ligado ao vírus HPV. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Não se esqueça de deixar o like, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu tenho o meu treinamento para você aprender a viver de cortes. O que é isso? Você vai aprender a fazer canais de cortes dentro do YouTube. Exatamente como está acontecendo aqui nesse canal. Isso aqui, por mais que seja um podcast, você está assistindo cortes do nosso podcast principal. Então eu te ensino a fazer isso dentro de um treinamento de aproximadamente 2 horas. Vai aprender a fazer uma renda extra aí para você, ou quem sabe, assim como nós, também viver disso. Então clica no link que está na descrição e adquira já o seu treinamento. Mas eu queria que você passasse as principais dificuldades que as pessoas relatam para você com relação ao tratamento, o período de tratamento de um câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, porque nós tivemos recentemente o caso do ex da Ana Hickman, né? Que ele apareceu muito magro, tava assim seco mesmo, né? E eu queria que você passasse as principais dificuldades, porque provavelmente ele deve ter passado por algum problema de alimentação, porque é pela região ali, deve ser horrível comer, beber. Quais as principais dificuldades que os seus pacientes costumam passar para você? Olha só, quando a gente vai falar sobre, vamos até quando o nosso presidente foi fazer radioquimioterapia, cara, a radioterapia, ela vai atingir essa região onde você vai ter um processo inflamatório ali. Então, quando ela entra para queimar, ela não queima só o tecido, só o tumor. Então, ela queima também os tecidos saudáveis. Por isso, a alteração até da corda vocal. A quimioterapia, não vou mentir para vocês, machuca. Porque você vai fazendo ciclos e geralmente os cânceres de cabeça e pescoço, os ciclos são de 21 em 21 dias. Então, você faz um ciclo. Depois de 2 semanas ali, você começa a fazer os exames para ver se está tudo bem de novo, você vai entrar. Quando você faz a radioquimioterapia juntos, os dois juntos, cara, é assim, é bem pancada. Então, perda de peso, dificuldade na alimentação, sabe? Às vezes na radioterapia pode aparecer feridas no pescoço, como se estivesse queimada mesmo. Então, você tem essa perda muito grande. Então, por isso que, lembra que eu falei sobre essa equipe multidisciplinar? É exatamente isso, porque precisa de um aporte muito grande. Então, assim, passar por um tratamento de radioquimioterapia, por isso que às vezes, até eu sempre penso em alguns pacientes quando falam assim, doutor, eu falo, olha, você pode fazer radioquimioterapia, você pode fazer cirurgia, a qualidade vai ficar, a qualidade das duas vai ser, a chance de cura vai ser a mesma e tal. Quando fala assim, poxa, graças a Deus eu vou fazer radioterapia. Cara, super entendo, porque ninguém gosta de fazer cirurgia, mas assim, existem também prós e contras de fazer uma radioquimioterapia. E eu vejo muito isso desse passo a passo. O que eu vou chamar, o que eu lembrei quando você perguntou até, é uma adendo seguinte. Hoje em dia a gente está tendo muito câncer nas amígdalas, na região da amígdala, que a gente chama de orofaringe, ligado ao vírus HPV. O vírus HPV, ele é passado pelo sexo sem proteção. Então, sexo oral sem proteção, você pode ter o vírus HPV que vai passar. Então, assim, imaginem que aquele paciente que fumava e bebia, que tinha câncer lá com 60 anos, 70 anos, hoje em dia a gente está pegando muito câncer com paciente com 50 anos. Entendeu? E aí é interessante porque hoje em dia, lógico, a gente vai evoluindo também. Então a gente faz uma biópsia, se for HPV positivo, a gente sabe que a resposta, o tratamento é melhor com radioquimioterapia, é melhor do que a cirurgia. Então o paciente vai fazer radioquimioterapia, entendeu? Então assim, tendo o HPV como grande vilão, eu vou puxar aqui. Hoje em dia, você tem a vacina do HPV. Então, você quer dar um presente para os seus filhos, você quer dar um presente para você, tome a vacina do HPV. Não precisa ser só criança, lógico. As crianças, elas, antes de manterem relação, você vai ter uma proteção muito maior. Mas mesmo a gente que já tomou, já tem estudos dizendo que mesmo a gente que já teve relação e tudo, que ainda também é uma boa tomar a vacina do HPV. Então, assim, eu acho que é muito massivo a gente trazer. Imagina que câncer de boca, câncer de canal anal, câncer de pênis, todos os locais onde você pode ter relação sexual, você pode ter câncer nesses locais por causa desse vírus HPV. E aí a gente vai trazer, que é o que a gente sempre conheceu há muito tempo, que era o câncer de colo de útero. Eu vou trazer para você dados. A Austrália está
A previsão é que em 2030 a Austrália não tenha mais câncer de colo de útero ligado ao HPV. Enquanto aqui no Brasil, o câncer de colo de útero é o segundo câncer mais comum. Na região norte total, a gente tem o câncer de colo de útero sendo o primeiro lugar na frente do câncer de mama. Então, olha do que a gente está falando. Uma vacina é uma forma que você vai ajudar o seu filho a não ter um câncer. E aí a gente vacina meninos e meninas. Por quê? Porque os dois podem ter câncer de orofaringe, canal anal e tudo o que dependendo das opções que são feitas posteriormente, mas que a gente sabe que se você fizer essa vacina, você vai livrar de todos esses tipos de câncer que são ligados ao vírus HPV. Então, assim, respondi para você as sequelas, que é a dificuldade, mas aproveitei para puxar o gancho do HPV, porque hoje à tarde, eu recebi um resultado de uma tomografia de uma paciente que está com câncer de amígdala, e aí a primeira coisa que vem, putz, cara, HPV, paciente que é mais nova, né? Perfeito. Que episódio completo, hein? Pois é, né? Que consulta de graça, que consulta de graça que nós fizemos aqui. Inclusive, passa depois, lembra o Bruno do Pix lá, doutor. Manda o Pix lá no privado. Ô, doutor, obrigado mais uma vez por você estar com a gente aqui, esclarecendo dúvidas de ignorantes, né? Com certeza. E também esclarecendo pro pessoal que está assistindo, né? Que eu acho que, apesar de... Depois a gente tem que fazer o pixinho pra ele, né? Deixamos aqui de graça pro pessoal, vai ficar gravado aqui. Acredito que tenha sido muito rico esse episódio aqui e acredito que a galera também tenha gostado e se informado também, porque, queira ou não queira, tá na nossa vida, né? Uma hora ou outra vai acontecer ou com você, ou com o seu parente, ou com o seu amigo, e acho que trazer essas informações aí, principalmente com um profissional altamente capacitado igual o senhor, seja de extrema importância. Então, eu agradeço muito realmente esse espaço, tirando as nossas brincadeiras, né? Eu acho que é muito importante, e eu trago para vocês que a minha vontade de abrir minha rede social, de vir para o podcast, e hoje em dia eu sou da CBN aqui em Manaus, sou colunista de saúde, foi quando eu li um artigo que eu achei bem interessante. Era um artigo da Sociedade Médica Americana, a Academia Médica Americana, falando sobre a necessidade dos bons profissionais que são catedráticos saírem da universidade, vamos dizer, eu sou professor universitário, saírem da universidade e vir para a rede social para falar a verdade. Por que charlatões eles se disseminam? Por que o cara que fala que vape, que maconha não vai dar problema? Por que isso dissemina? Porque o médico, o cara que é especialista, que entende, que sabe tudo o que vai acontecer, ele está dentro das universidades, dentro da sua casa, do seu consultório, só pensando, esse cara está falando um monte de besteira, mas esse cara não está trazendo. Sim. Então, assim, a mudança e o que eu mais gosto de fazer é exatamente o que vocês me convidaram para fazer hoje. É a gente trazer, falar sobre saúde de uma forma muito correta, trazer informações que são reais, desmistificar muitas coisas e realmente botar o peso que se faz necessário nas coisas do que a gente tem que falar para o nosso dia a dia. Acho que assim, esse é o nosso objetivo também, né? A gente tá produzindo esse tipo de conteúdo porque, claro, foi o que inicialmente deu certo com o Conversaria, mas a gente viu que a gente encontrou a forma de passar essa informação para outras pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando, por exemplo, nos nossos conteúdos de vocês estão usando, por exemplo, a gente utilizou a morte da Preta Gil para divulgar o câncer de intestino, né? E também conscientizar as pessoas. Então, o que a gente pode fazer que se as pessoas se interessam por doenças de famosos, por pessoas famosas, né? Não é só pela doença em si, né? Mas a gente utiliza esse ponto de interesse das pessoas para conscientizar, para trazer informação, e nada melhor do que trazer médicos, especialistas focados, que sabem o que estão falando para apresentar aquela informação, né? Não qualquer pessoa. E Bruno, assim, cara, não é nada demais, vocês estão fazendo a coisa correta, porque quando algum famoso tem um tipo de câncer, um tipo de doença, é a hora que todo mundo para se preocupar, você tá entendendo? Então, assim, a gente para de romantizar algumas coisas, a gente para observar outras, então, assim, é a hora que todo mundo, eu tenho certeza que depois que aconteceu com ela, muita gente repensou, foi fazer seus exames, foi correr atrás, foi ver sua alimentação, então, assim, a soma das coisas que trazem um câncer de intestino
poxa, a pessoa quando vê isso e vê que uma pessoa, que às vezes pode ser uma pessoa próxima da sua casa, sua família e tal, mas às vezes as pessoas que já tinham empatia com ela, que gostavam dela, puxa, eu imagino esse desespero, falando, putz, cara, a pessoa que eu tão gostava da música, da forma de ser, e você vê assim, fala, putz, eu tenho que me cuidar. Sim, sim. É mesmo. Então, mas o... Pessoal, vocês têm que agradecer. Às vezes a gente é apelativo, mas é pro seu bem. É pra chamar sua atenção pra uma coisa muito maior. As pessoas reclamam nos comentários, não sei o quê, estão dando risada, esses trouxas estão aproveitando a morte dos outros. Pois é, a gente tem que aproveitar da morte de uma pessoa pra você prestar atenção no conteúdo. Porque até agora você não prestou atenção. E o mais legal, doutor, é que assim, ó, minha noiva tá até me ligando que eu vou sair depois de um episódio com um cirurgião de cabeça e pescoço falando de câncer e tudo, eu sou obrigado agora a ir lá na festa da minha sobrinha, chegar e olhar meu pai bebendo e fumando. Eu vou ter que dar um soco na cara dele. Olha que legal. Olha que beleza. Já passa meu número pra ele quando precisar de alguma coisa. Fala assim, ó, se começar a ter uma rouquidão melhor, tem um médico aqui que eu já vou passar o número pro senhor, o senhor já liga pra ele, porque ele já vai falar com o senhor. Não, beleza. Maravilha. Jeff, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade.